Olá pessoal, tudo bem com você? Olha só, esse vídeo eu vim fazer para lhe explicar sobre a espiritualidade vinda de Deus. Todo mundo sabe que Deus é amor, né? Todo mundo fala bem de Deus, mas não se aprofunda do que Deus ensina na Bíblia. E as pessoas duvidam muito da Bíblia por ver o mundo, as consequências da bagunça, né? Muita gente se prostituindo, pecando, e as pessoas duvidam da Bíblia por ver que não tem consequências. Então, quando a gente conversa com alguma pessoa tentando ajudar sobre a espiritualidade vinda de Deus, as pessoas dizem que cada um que vai ler a Bíblia tem a sua interpretação. E por isso existe tanto tipo de igrejas, né? Por conta das interpretações que as pessoas têm numa leitura bíblica. Por isso que eu digo nos meus conteúdos que Deus não é religião. Deus é um Deus só existe um Deus. E Deus diz na Bíblia que as pessoas não queiram ser um fariseu, um religioso, e busque o seu próprio entendimento para entender a sua própria vida. Existe um versículo bíblico que diz que as pessoas têm pés, mas não andam, têm olhos, mas não veem. Então, esse versículo quer dizer sobre uma cegueira espiritual. Então, eu vim explicar aqui para você que tudo está escrito na Bíblia, mas por muitas pessoas não quererem ler a Bíblia, ou por não saber interpretar uma leitura bíblica, ou por ver uma bagunça na religiosidade de cada um, que cada um interpreta de uma forma e forma suas religiões. E tudo isso a Bíblia ensina. Então, como eu vivi duas partes, eu posso afirmar para você que a Bíblia não mente. E por isso, muitos religiosos, muitos fariseus, eles acertam as vidas das pessoas, mas não acerta a sua própria vida. Não sabe discernir o que vive. E isso Deus ensina na palavra de Deus. Você acha que existiria tantas pessoas sozinhas se não existisse um mal hereditário, se não existisse a idolatria, né? Nos 10 mandamentos, Deus diz que não é para as pessoas idolatrar, que a idolatria é pecado. E muitos acham que a idolatria é apenas acender vela, se ajoelhar no pé de santos, e outros que estão de fora vê os idólatras fazendo isso e não sabe as consequências, né? Então, quando eu ouvia a minha mãe dizer para mim que se eu não fizesse feitiço para ficar casada, eu não ficaria casada, eu não acreditava, mas eu tinha uma dificuldade de ser feliz no amor. Cheguei a pensar que eu não tinha sorte e trocava, né? O homem era usado contra mim, eu percebia, e eu procurei uma felicidade nas coisas externas e passei a analisar realmente que eu não conseguia ficar casada. E quando eu busquei a Deus, eu entendi
realmente que isso também era algo espiritual. Você não conseguir encontrar uma pessoa para viver, para ter uma vida feliz. Então, quando uma pessoa ela é sozinha, ela percebe que não é feliz no amor, não tem uma sorte no amor. Ela tem que entender que o amor vem de Deus. Só Deus pode resolver essa área sentimental das pessoas. Então, eu vi muitas mulheres ir para terreiro de candomblé atrás de um marido, atrás de ter um relacionamento. Então, eu descobri, na fase que eu vivia no pecado, que por mais que a religião trouxesse uma pessoa para a vida delas ou dele, não traria o amor. Isso eu descobri ainda no pecado. Eu dizia, a pessoa traz, mas vive dependente de uma religião, toda hora dando comida, oferendas, para manter aquela pessoa do seu lado. E os orixás, ele não traz o amor. Eu aprendi isso na minha convivência de vendo um e outro vindo atrás e vendo essa dificuldade. Então, por esse motivo, eu tinha essa resistência, que eu não queria ir atrás de ter um relacionamento com alguém através de uma religião. Eu dizia que eu não queria. Então, hoje que eu tenho a espiritualidade aberta, vinda de Deus, eu tive a certeza que só Deus é quem libera o amor. E que realmente não é algo normal, desde quando Deus diz que a mulher foi feita para o homem, e hoje em dia a gente vê tantas pessoas sozinhas, buscando um amor ou buscando uma felicidade no amor. Porque tem pessoas que vivem também de aparência. Elas vivem para não viver só. Mas elas sabem dentro delas que não conseguiu o amor. Então desistiu de ter a busca do amor, mas se garantiu de ter uma pessoa mesmo sem ter amor. Existe também essa diferença, né? Uma convivência ou ser feliz no amor. E tudo isso Deus ensina na Bíblia que é por conta da idolatria. Eu escolhi aqui 2 versículos ou 3, mas tem muitos versículos que falam sobre isso. Que enquanto seus pais idolatraram imagens de madeiras, seus filhos se prostituíam. Então, quando a gente passa a ler a Bíblia, a gente entende que nem tudo que a gente vive é consequência apenas da nossa vida, e sim do nosso antepassado, das escolhas dos nossos pais. E Deus diz na Bíblia: visitarei a iniquidade de pais para filhos. Então, muitas pessoas acham que não tem sorte no amor e que é um mal geracional de família, e que realmente é, mas só uma entrega, que você se entrega sua alma para Deus, reconhece que você sozinho não consegue, é que Deus pode agir no mundo espiritual, nas suas escolhas, no seu conhecimento, para que tudo isso venha a ter um tratamento. Eu resolvi fazer esse conteúdo para você porque eu comentei com uma pessoa que eu sei que não é feliz no amor e vive só, e ela comentou que era
idólatra, né? Então eu falei para ela que nos meus estudos sobre religiosidade e espiritualidade, eu descobri que a idolatria leva à solidão. Leva ao ser humano não se encontrar na área do amor. E ela me deu uma resposta dizendo isso, que sobre religião as pessoas não discutem, porque cada um tem o seu entendimento quando vai ler a Bíblia. Ela falou isso para mim. Cada um tem a sua interpretação quando tem uma leitura bíblica. E eu respondi a ela que a interpretação, cada um tem a sua, mas as consequências espirituais, quem busca o conhecimento não tem como negar que existe as consequências espirituais. E Deus diz isso na Bíblia, está escrito. Então, cada um tem o seu direito de buscar sua religiosidade, sua forma de crer, o seu conhecimento, mas as consequências espirituais não tem como mudar, porque ninguém muda o que Deus decretou. Isso aí eu tenho certeza que por isso Deus diz: passará céus e terras, mas a palavra de Deus nunca passará. Então, muitas pessoas, elas veem uma dificuldade de ser feliz no amor e passa a querer ser feliz nas coisas materiais. E eu digo a você que isso não é a solução da vida de ninguém, desde quando só o amor traz uma felicidade completa na vida das pessoas. Isso é bíblico. Então, quando Deus diz, quando Deus ensina na Bíblia, o que o Espírito Santo lhe traz, né? Uma das coisas que Deus promete é o amor, a paz, a felicidade na vida das pessoas. E as pessoas, por não entender da espiritualidade vinda de Deus, aceita esse mal geracional. Minha mãe não teve sorte no amor, eu não tenho sorte no amor. E provavelmente causando um mal geracional na vida dos seus filhos. Desde quando a gente não busca a Deus para Deus quebrar esse mal geracional, para que Deus entre com providência e a pessoa encontre realmente a felicidade no amor. Eu escolhi 2 versículos para você entender um pouco sobre a espiritualidade vinda de Deus. Em Mateus 23:30, Deus diz: se tivestes vivido nos dias dos nossos pais, não teríamos sido cúmplices de derramar o sangue dos profetas. Porque Deus ensina na Bíblia que Deus não faz nada que primeiro Ele não venha usar os profetas, usar as pessoas que buscam conhecimento, né? Então, por pouco eu não me deixei render nesse tipo de derramar um sangue do profeta, de deixar Deus para lá e achar que realmente eu não era capaz de ser feliz no amor e me render à religiosidade. Assim, vós testemunhais contra vós mesmo. Deus quer dizer que você, aceitando o mal dos seus pais, buscando uma idolatria, você testemunha contra você mesmo e vive sem entender a sua própria vida. E por quê? Aceitando, né? Porque não busca a Deus para que Deus possa mover o mundo espiritual, o seu conhecimento, o seu espírito. Quando Deus move o seu espírito para que você tenha esse tipo de conhecimento,
é quando as coisas podem mudar. Quando você ignora Deus, como Deus vai tratar, né? Em Oséias 4,14, Deus diz assim: eu não castigarei vossos filhos que se prostituem, nem vossas noras quando adulterarem. Deus diz que não move uma palha porque está vivendo uma maldição, um mal geracional familiar, desde quando aquele ser humano não busque a Deus para que Deus entre. Então, quando Deus diz não idolatre, não seja idólatra, e Deus diz tem olhos, mas não vê, tem pés, mas não anda. Deus diz sem mim nada podereis fazer. Então vai vivendo uma vida vazia, sem amor e achando que é normal ou que o ser humano não teve sorte no amor e vive trocando, se prostituindo, né? Em outros conteúdos eu expliquei para você aqui que quando um ser humano ele passa do primeiro parceiro, já vai ficando mais difícil. É o que Deus disse à samaritana. Então, veja que nada é por acaso. Então, as pessoas elas buscam a religiosidade, mas não buscam o conhecimento espiritual e vivendo a própria tragédia na área do amor. Desde quando a pessoa quer viver algo e não consegue viver, né? Então, muitas mulheres, elas vão para terreiro de candomblé tentar buscar um amor, mas ela até consegue segurar o homem por um tempo, por uma fase. Depois, ela vê que o homem ou traiu, ou trocou, ou enganou, e o pai de santo ou a mãe de santo, eles não dizem como funciona a espiritualidade na parte religiosa deles. Muitas vezes ele não diz, não é nem porque eles não querem, eles não entendem, porque também eles vivem nesse mal geracional. Então eles vão ali segurando, tentando segurar o parceiro na religião e vê depois que não existiu amor, que o amor realmente só vem de Deus, e ou o homem escapa, arruma outra pessoa, ou eles seguram o parceiro na espiritualidade deles, do jeito deles, e depois passam a ter uma convivência apenas por viver, porque chegou a idade, mas eles percebem que o amor realmente só vem de Deus. E isso é um mal geracional que só Deus pode tratar. Religião não trata. Pode ser qualquer tipo de religiosidade. Caso uma pessoa veja que ela não tem sorte no amor, ela pode até dizer assim, mas eu vou à igreja. A religião, ela até tem uma participação de ajudar na vida de alguém quando é na busca. Quando você vai buscar uma pessoa, quando a vida dela é muito bagunçada e ela se prende ali numa religião e busca ajuda numa religião, seja na igreja, seja em terreiros, em mesa espírita, ela busca um controle, uma ajuda de alguém para que controle a vida dela. Mas a espiritualidade é outra coisa, né? Então a religião, ela ajuda na vida de algumas pessoas até um certo meio, até um certo ponto.
Mas nessa área, na área espiritual, na área sentimental, só Deus realmente é quem traz essa libertação, esse conhecimento. Então, por isso, muitas pessoas carregam o mal e acham melhor viver sem conhecimento, porque Deus, ele impôs regras. Deus, ele não trata ninguém como religião. Por isso que Deus diz na Bíblia: busque a mim de todo o seu coração. Quando Deus diz busque a mim de todo o seu coração, você tem que ter o conhecimento. O seu coração é os seus sentimentos. É você entender que sozinho você não consegue. É você realmente buscar da fonte de quem pode lhe dar todas as coisas que Deus promete. Então, muitas pessoas confundem religião com espiritualidade. Porque tudo que é bom dá trabalho. Tudo que é bom dá trabalho. Há um tempo para tudo. Existe um tempo para que a pessoa busque conhecimento. Não é ir para a igreja um domingo e achar que a sua vida está resolvida. Se você for para uma academia apenas um dia na semana, você vai ver que você não vai ter resultado. Então você vai para uma igreja um dia de domingo, vai uma vez ou outra na igreja e achar que vai tratar a sua vida espiritual, você está enganado. Então, quando eu falo de mim e tiro algum versículo bíblico, é para você entender que a espiritualidade, ela vale muito mais do que a religiosidade. Então, quanto mais o ser humano perde tempo ignorando o conhecimento, mais ele vai ver que as consequências são as mesmas, independente de religião. Deus, ele quer realmente o reconhecimento, o coração das pessoas. Deus quer uma entrega. Deus não é de qualquer forma. Deus não vem na bagunça, né? Por isso que há um tempo, pelo menos quando você reconhece que precisa, você passa a buscar, né? Eu quero buscar, se eu sei que aquela fonte tem para me dar, eu quero buscar a fonte. Como eu posso? Na religião, na religiosidade, mas sendo que a espiritualidade é quem domina a nossa vida, não é a religiosidade. Veja que existe uma diferença. Então, pela dificuldade das pessoas entender, na sua área espiritual se agarra em religiosidade. E muitas vezes a religiosidade engana as pessoas. Por isso existe tanto tipo de religião. Mas Deus é um só. Deus, ele não faz nada no seu tempo certo, na sua hora certa. Então é você que tem que entender sobre a sua geração, sobre os seus erros, o que eu posso mudar, onde eu posso mudar, para que Deus possa me entregar algo novo que eu esteja precisando para ser feliz, tá certo? Eu peço para você que deixe o seu like e o seu comentário e você busque saber da sua geração, porque quando você não busca um conhecimento bíblico e da sua geração, nem você mesmo sabe o que está vivendo e as consequências do que vive. Porque nem todo mundo é feliz da forma que vive e entende o que vive, por não buscar, tá certo? E compartilhe o vídeo para ajudar alguém que você veja que precisa ter esse conhecimento espiritual. Porque uma vírgula muda uma frase, um conhecimento muda tudo na sua vida.
tá certo? E até o próximo vídeo.